E aí pessoal, beleza? Vamos fazer uma questão relacionada à mudança de base binária para a base decimal, certo? Essa questão está sendo desenvolvida para atividades complementares solicitadas pelo professor e coordenador da Unisete no curso de matemática, certo? Antes da gente fazer um exercício relacionado à mudança de base, nós devemos ter alguma noção de como trabalha com expoentes, seja positivo ou negativo, e uma noção de notação científica. Os expoentes, pessoal, basicamente a gente ensina a uma criança que o expoente nada mais é que o número de vezes que aquilo repete na multiplicação, certo? Desta forma, eu tenho um 2 elevado ao cubo, esse número aqui indica quantas vezes eu devo multiplicar o número 2, nesse caso. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá o resultado de 8. Ok? Quando o expoente é negativo, nós dizemos às crianças que o negativo está no lugar errado. Por quê? Oculto aqui nessa fração, a gente tem o como se fosse esta fração aqui, pessoal. 2 elevado a menos 1/3 é como se fosse sobre 1. O que a gente faz? A gente inverte a fração, ficando dessa forma, e o expoente que é negativo se torna positivo. Isso serve para ambos os lados. Se o denominador também estiver negativo, a gente inverte e ele fica positivo no numerador. O que isso implica? Que eu tenho 1 sobre 2/3. Esse 2/3 a gente vai multiplicar também da mesma forma que a primeira, 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Multiplica em cima e multiplica embaixo. Meio vezes meio vezes meio, basicamente vai dar em cima 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e embaixo 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, ficando 1/8. Certo? Vamos para a notação científica. A notação científica, pessoal, ela nos auxilia para fazer uma representação de números muito grandes ou pequenos, através de uma base. Usualmente a gente usa a base 10 decimal, certo? Primeiramente, pessoal, a gente deve entender um princípio. Se eu mover uma vírgula para a direita, indicação da seta, o meu expoente da base vai ser negativo. Logo, se eu mover para a esquerda, o meu expoente da base será positivo. O que isso quer dizer? Que para me representar esse número aqui, 325.000, colocá-lo em um número entre 1 a 10, ou seja, o 325 ele é maior que 10. O 32,5, se eu colocar vírgula aqui, é maior que 10, mas o 3,25 está no intervalo que a gente precisa. O 325.000, pessoal, a vírgula está aqui, então devo movê-la até chegar no 3,25 desta forma aqui, ó. Pronto, cheguei no 3,25, certo? Então, a gente representa assim. Como eu movi a vírgula daqui para cá, se tornou 3,25 vezes o 10, que é a nossa base, elevado a um expoente que eu não sei. Como que eu determino esse expoente? Basicamente, eu vou contar quantas vezes eu tive que mover a vírgula. Eu movi a vírgula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ok, aqui eu sei que vai ter um 5, mas é positivo ou negativo? Lembra da analogia? Se eu mover ela para a esquerda, é positivo. Então, 3,25 vezes 10 elevado à quinta, certo? Faremos um exemplo no caso de um número decimal. A vírgula está aqui, eu quero transformar em notação científica e o número tem que estar entre 1 a 10, ok? Então, eu devo mover essa vírgula até se tornar 2,5, certo? Então, eu vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então, eu sei que aqui vai aparecer o número 2,5 multiplicado por, na base 10, mas a vírgula dessa vez, pessoal, ela andou para a direita,
4 vezes. Como ela andou pela direita, o sinal do expoente que vai acompanhar é negativo. Isso serve para qualquer transformação do número decimal em uma notação científica, certo? Vamos à mudança de base. A mudança de base, pessoal, eu tenho um número binário, quero transformar ele em um número de base decimal. Então, primeiramente, nós vamos representá-lo desta forma e vamos colocar uma setinha em cada termo, porque a gente vai fazer uma operação e visualmente se torna mais simples de resolver. Aqui é o 2 elevado a zero. Por quê? Porque é como se eu tivesse um 2 elevado a zero a 1. E nessa primeira casa aqui, o número vai de 1 a 9, tratando em decimal. Então aqui vai ser o 2 elevado a zero, seguindo para a esquerda vai ser na parte unidade de dezena, vai ser 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4. Partindo para a parte decimal ou fracionária que a gente pode falar, se aqui é 2 elevado a 0, para o lado direito vai ser 2 elevado a menos 1, porquanto é um número fracionário, e 2 elevado a menos 2. Pessoal, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular essas potências e multiplicá-las pelo número que aparece no próprio número binário, sabe? Então, ficando dessa forma, 2 elevado a 0 é 1, vezes o 0, que é 0. 2 elevado a 1 é 2, que multiplica 0, que é 0. 2 ao quadrado é 4, que multiplica 1 é o próprio 4. 2 elevado ao cubo é 8, que multiplica 1 é 8. E 2 elevado à quarta é 16, que multiplica 0 se torna 0. Partindo para a parte decimal, o 2 elevado a menos 1, conforme eu expliquei, é como se eu tivesse aqui o 1 embaixo. Então, como expoente negativo, eu inverto, ficando como meio vezes 1. Meio vezes 1 é o próprio meio, ok? No próximo termo, eu tenho 2 elevado a menos 2, mesma coisa. Eu inverto a fração e se torna 1 sobre 2 ao quadrado, e sabemos que 2 ao quadrado é 4, vezes 1 é 1 quarto. Agora, pessoal, nós obtivemos todos os resultados e agora a gente vai fazer uma soma. Vai ser o 0, mais o 0, mais o 4, mais o 8, mais o 0, somando aqui. E na parte decimal, nós teremos o meio, que é 0,5 ou 0,50, e 1 quarto, que é 0,25. 0 mais 0 mais 4 mais 8 mais 0 dá 12. E 0,50 mais 0,25 dá 0,75. Somando os dois, pessoal, dá 12,75. Então a gente descobriu, através desses passos, que esse número binário equivale, na base decimal, 12,75 na base decimal. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esses passos e até um próximo vídeo.